Ok, muito boa noite a todos. Continuando o nosso ciclo de conferências aqui em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós vamos abordar hoje é o caminho do meio. Ou seja, como equilibrar a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Como conciliar, dinheiro e espiritualidade. Essa coisa, né? Então, vamos tentar discutir hoje, partindo do princípio de dos principais ensinamentos de Buda, que vem a ser o caminho do meio. Vamos fazer um pouquinho, dando um lembrete da história do Buda, de onde surgiu essa história do caminho do meio do Buda. Tá? Muito bem. A história de Buda é a seguinte: o Siddhartha Gautama, um dos Budas mais famosos, como assim a gente diz, mais conhecido na Índia, no mundo, que a palavra Buda significa o iluminado. Então existiram muitos Budas ao longo da história, tá? Existiram centenas, milhares de Budas, mas o mais famoso, difundido, vamos assim dizer, é o Siddhartha Gautama, Viveu no século VI a.C., E Siddhartha Gautama era um príncipe. Na época, a Índia era uma Índia feudal, vamos assim dizer, com seus reinos separados e divididos, não existia um império, sabe? A Índia nunca foi um império como a China, Existiam feudos, reis isolados. E Siddhartha Gautama era filho de um rei. Ok? Então, Siddhartha tinha tudo que o bem material na época podia dar, ele tinha de tudo. Ele vivia num palácio sofisticado, E o pai dele nunca deixava ele participar do mundo lá fora, praticamente fora das muralhas, do seu castelo, É como a cidade proibida da China, O imperador praticamente nunca saía daquela cidade proibida para ver o que tinha lá fora, E Siddhartha passou grande parte da sua vida. E quando ele saía lá fora, o seu pai enfeitava todas as ruas onde ele ia passar, tal, E mostrava que todo mundo, ele acreditava que todo mundo vivia como ele, sabe? Ele acreditava que as pessoas lá fora viviam em abundância, riqueza, felicidade, e que o mundo era assim. Mas, à medida que ele foi crescendo, ele se casou. Você está entendendo? Se casou com uma princesa muito linda, tal, aquela coisa toda. E nesta época, um de seus súditos no palácio do pai dele, que era um condutor de carruagem, começou a conversar muito com ele sobre essa questão de como era o mundo lá fora. E esse indivíduo começou a falar que não era bem assim como o pai dele que ele imaginava. Então ele ficou muito interessado em sair lá fora sem que o pai dele soubesse. Você está entendendo? Dar umas escapulidas, uma fugida, sem que o pai, para que ele via o mundo real. Porque esse cara falava, não, você precisa conhecer o mundo real como é lá fora, porque as pessoas sofrem, as pessoas... Então o que acontece? Ele começou a dar as saídas do palácio, escondido do pai dele, junto com esse condutor de carruagem. Então essa história é muito clássica na vida do Buda. Se vocês lerem, por exemplo, a vida de Buda, tintim por tintim, você vai ver exatamente essa saída do castelo, a primeira fase, todas as coisas que ele vai encontrar lá fora. Então ele vai encontrar pessoas velhas, pessoas doentes, gente muito pobre, e ele ficou assim completamente indignado com aquilo. A pior coisa foi quando ele viu um enterro. Ele nunca tinha visto uma pessoa morta na vida. Nunca tinha. Entendeu? O pai dele nunca deixava ele ver essas coisas. Então, realmente foi uma coisa extremamente complicada para a cabeça dele. Ele percebeu que o mundo... Então ele voltava para o palácio, ele saiu várias vezes, sabe? Mas ele voltava completamente indignado, aquilo não saía da cabeça dele, aquilo não saía, ele queria resposta. Resposta para a morte, resposta para a velhice, resposta para a doença. Ele queria 1 milhão de respostas espirituais. Tá? Aquilo foi deixando ele tão atormentado, mas tão atormentado, que um belo dia
ele resolve abandonar o palácio do pai dele de vez e ir buscar as respostas transcendentais para a vida. Porque ninguém ali no palácio dava essas respostas para ele. Os sábios do palácio não davam, os instrutores dele, os professores, ninguém dava. Então, ele fez o seguinte, ele saiu do palácio do pai dele, largando toda a riqueza, contrariando todo mundo, todos os seus familiares, inclusive a sua esposa, que tinha acabado de dar à luz ao seu filho. Veja que interessante, no budismo não há nenhum problema em se contar a história verdadeira de um Buda como um homem. É diferente de Jesus, né? A vida de Jesus é escondida totalmente do grande público, como se ele não pudesse viver como um homem, porque ele era Deus, filho de Deus. E o interessante da história é que 600 anos antes de Cristo, se você analisar a história do nascimento do Buda, ele é idêntico praticamente ao nascimento de Jesus Cristo, com anunciação, com gente anunciando, a mãe dele sonhando de noite com um anjo que anuncia, com o espírito, é tudo muito parecido essas histórias, sabe? Umas coisas interessantes assim. Bom, tem tudo bem. Então ele resolve um dia sair do palácio e ir em busca da iluminação, da sabedoria, da luz e das respostas. E ao sair do palácio, ele vai buscar orientação de 2 mestres espirituais que são ascetas, yogis, ascetas, num campo de treinamento interior no meio da floresta, próximo ali à casa do pai dele até. Mas só que era 2 mestres de uma seita religiosa extremamente radical, mas altamente radical quanto à forma de buscar essa luz, de buscar essa espiritualidade. Essa seita, ela tinha um dos mandamentos, era negar, olha, presta atenção, negar todos os prazeres da carne ou do corpo, ok? Porque uma das doutrinas de seu mestre era que, para alcançar a iluminação, para alcançar Deus, você precisava eliminar todos os prazeres do corpo, da carne, para que só o espírito se manifestasse. Muito bem, isso era um ponto. 2, você teria que viver totalmente em penitência. Em penitência e resignação. Né? Tá? Você tinha que fazer um voto de autossacrifício. Você tinha que fazer um voto de autossacrifício. Ok? Autossacrifício ou autoflagelo do seu corpo. Porque enquanto o seu corpo estivesse em sofrimento, ele não poderia pensar ou viver o prazer. A técnica era negar totalmente o sensório do corpo para que algo espiritual se manifestasse. Então é extremamente radical. Então veja só, ele vai sair de um palácio onde viveu em prazer o tempo todo, em luxo, riqueza, e vai para uma seita espiritualista da época, onde a sua pregação era negar tudo o que era do mundo material, do mundo do corpo, do mundo sensório, do mundo do prazer. Ok? O local, para você ter uma ideia, o local onde era chamado campo de mortificação da carne. Campo, olha, de mortificação da carne. Ou seja, você tinha que matar a carne. Mortificação é matar. E vamos ver os outros discípulos que já estavam há muito tempo lá, seguindo esse mestre, os votos que esses indivíduos tinham feito. Isso 600 anos antes de Cristo.
Um deles tinha feito um voto de penitência, de alto flagelo, de nunca mais abrir suas mãos na vida. Ele ia viver simplesmente de mão fechada para o resto da vida. E como já fazia anos que ele estava assim, as unhas tinham crescido e tinham atravessado a carne do outro lado da mão, assim, você via assim, carne viva, as unhas assim, ele não abria. Tinha um outro que fez assim, ele levantou as mãos para o alto assim, e nunca mais abaixaria as mãos para nada. Andava, tomava banho, fazia tudo, comia desse jeito, não soltava as mãos daquilo, mas nem que... Você está entendendo? E tinha um outro que tinha feito voto, como o sol era muito forte, ele ficava o dia inteiro sem cabeça raspada, sem camisa, tomando aquele sol quente, estava tudo em carne viva. Vocês estão achando isso estranho? Hoje na Índia ainda existem esses caras. Recentemente eu vi um documentário sobre a Índia e eu vi um cara assim, lá. Desse mesmo jeito que eu falei para você, vivendo com essa mesma penitência, coisa de 2000 anos e tantos atrás. Essa seita ainda persiste, ainda existe, pessoas que se resignam, seguem essa doutrina hindu ainda dos tempos antigos, e são autoflagelados, eles se autoflagelam. E os flagelos são os mais loucos que você possa imaginar para sofrimento. Tá? Uns transpassam a carne com coisa e deixam aquilo lá sofrendo, sabe? Outros com feridas nas pernas, não andam. Outra faz o voto de jamais andar, fica sentado o resto da vida. Umas coisas muito loucas. E qual que era a autopenitência do Siddhartha Gautama, o Buda? Vocês vão ver que muitos se confundem, acham que o Buda é aquele cara gordo, sorridente, né? Cheio de banha. Mas vocês estão muito enganados, o Buda não era assim. Esse gordo é um Buda japonês chamado Rotei, é o Buda da alegria, que vive sorrindo, que tem, todo mundo tem aquelas estatuinhas, aquele Buda gordo sentado, né? Aquele é um Buda japonês, não é o Siddhartha Gautama, esse que eu estou falando. O Buda escolheu, presta bem atenção, viver comendo estrume de galinha e de vaca. Ele só se alimentava disso. Todos os prazeres de comer, de alimentação, que ele vivia no palácio, com fartura, carnes e tudo mais, ele ia passar a alimentar-se apenas do estrume e do rejeito dos animais. Ou seja, literalmente passou comendo merda. E isso, gente, pasmem, por 6 anos a fio. Não é 1 mês, 2 meses, é 6 anos passando comendo cocô. Literalmente. Agora você imagina se ele ia ficar gordo. Comendo isso o tempo todo. Vocês estão entendendo? Nada, não pode existir o prazer, em forma alguma. Onde existir o prazer, você tem que tentar eliminá-lo. Então, como a alimentação é uma coisa que dá prazer, né? Aquela coisa de comer e tal, né? Eles tentavam cortar por aí. Sexo nem pensar. Então, a história conta que ao longo de 6 anos, ele foi enfraquecendo tanto, emagrecendo, ele enfraqueceu tanto, mas tanto, a ponto de quase não ter forças para fazer suas meditações, suas orações. Muito enfraquecido fisicamente. E seguindo a doutrina dos mestres, aqueles discursos que os mestres davam, isso, aquilo, papapá, realmente faz a sua cabeça, né? As religiões e alguns sacerdotes e alguns mestres têm o poder da palavra de convencer, né, as pessoas a seguir coisas às vezes tão absurdas, né? E as pessoas acabam seguindo, acabam vivenciando aquilo profundamente. Aí a história do caminho do meio vai entrar agora. O Siddhartha, um belo dia pela manhã, ele vai tomar banho no rio que passa
naquele campo, um rio largo. No entanto, às suas margens, a água era muito rasa, né? Não tinha mais do que 60, 50 centímetros de fundura, aonde ele entrou ali para tomar banho. Começou a se banhar, tal. De repente, ele estava tão fraco que ele escorregou, né? Ele escorregou e caiu no rio e não tinha forças para fazer. Ele estava morrendo afogado, em 50 centímetros de água e ele não tinha forças para se levantar. Se não fosse umas pessoas na margem vendo ele se afogando, correram, puxaram ele, retiraram ele do rio e deitaram ele na margem, quase morto. Nesse mesmo instante no rio, né, passa um barqueiro, né? Passa um barqueiro, tá? Um indivíduo, uma barca. E nessa barca tem um indivíduo com um instrumento musical, tipo um instrumento de corda, tá? Indiano, e ele estava afinando esse instrumento, fazendo pem, 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 apertando a corda, certo? Pem, e de repente, pem, a corda estoura. Quando a corda estourou, o Buda vendo aquela cena, aquela coisa, pintou uma das maiores luzes na cabeça dele. Ele falou, é exatamente isso. Ele percebeu naquele momento que o teu ser e a tua busca espiritual deveria ser exatamente como aquele instrumento musical. Aquele instrumento musical, ele percebeu, que se a corda estivesse muito afrouxada, ela não conseguiria tocar uma bela música. E se ela fosse esticada demais, ela arrebentaria e você não teria música. Então, para que aquele instrumento tocasse uma melodia com extrema perfeição, aquela corda tinha que estar exatamente equilibrada no centro, no meio. Não muito esticada, nem muito folgada. Com isso, Buda compreendeu que sua vida e seu ser era exatamente como um instrumento musical. Né? Como um instrumento musical. Para que a música fosse tocada e para que a luz penetrasse no teu ser, a partir desse dia ele criou exatamente essa visão. Ele teve essa visão. A visão dos extremos. Ele simplesmente pensou o seguinte, para que eu possa conseguir iluminação, ou ter uma jornada profundamente equilibrada em busca da luz, eu deveria ser um ser extremamente consciente da seguinte forma, eu deveria sempre caminhar no meio. Jamais ao extremo material, né? E jamais ao extremo espiritual. Ou seja, todos os extremos levam à destruição do ser. Todo extremo leva à destruição do ser. Então, neste dia em diante, desse dia ele se levantou, foi até os seus dois mestres, contou a sua história para esses dois mestres e pediu para sair daquele lugar. Tá? A história conta que este evento foi tão forte, tão marcante na vida do Buda, que ao sair, é óbvio que os mestres encheram ele de injúrias, né? Um civil abandonando, você é um fraco, porque você é isso, porque você é aquilo, você vai voltar para o mundo e tal, 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 no mundo da perdição, no mundo da matéria, no mundo da luxúria, no mundo não sei do que, aquelas coisas todas, aquele discurso. E ele ouviu tudo, mesmo assim ele foi embora. E a história conta que exatamente a partir dessa data, ele vai e senta-se diante de uma árvore muito grande e passa ali 40 dias e 40 noites em meditação. É interessante esse termo, né?
40 dias e 40 noites em meditação. Tem uma coisa meio parecida com Jesus Cristo lá meditando no deserto durante 40 dias e 40 noites para eliminar a tentação do demônio, aquela história toda, né? Gente, vocês não têm noção o que tem de coisas semelhantes entre a história romanceada de Jesus e a história de Buda. Porque, na verdade, nós temos que ser muito coerentes quando formos estudar as histórias dos grandes mestres, para perceber que há sempre distorções nas inscrições da história. Ok? A gente sempre deve encarar, os ensinamentos são maravilhosos, mas a gente deve questionar, será que realmente aconteceu assim? Né? Então, toda a história esotérica, a gente tem uma interrogação. Né? Então, a gente está colocando essas semelhanças para a gente começar a pensar. Né? Tem muita coisa interessante para a gente discutir. Então, a partir dessa data, Buda vai e, após 40 dias e 40 noites, ele alcança a iluminação. Ele se torna um Buda. Ocorre aquele fenômeno de expansão da consciência, de conexão com a grande consciência cósmica. Aí, a história conta, ou a lenda conta, né, que ele volta, sai desse estado de iluminação, né, volta iluminado, e ele retorna exatamente para dar um discurso e converter a doutrina os dois mestres dele do campo de mortificação da carne. Ele quer detonar esse campo, que é a primeira coisa que ele quer fazer. E é exatamente o que ele faz. Esse sermão que ele dá para os dois mestres deles é clássico, porque foi a primeira pregação do Buda. Todos os livros do Buda têm esse sermão. Tá? Vocês podem estudar os livros e ver esse texto, vocês vão ver que interessante ele dando o discurso para esses dois, convencendo esses dois mestres a sair dessa vida e não precisa, para a luz, para alcançar a espiritualidade, não precisa de todo esse sacrifício. A matéria está nesse mundo, ela precisa somente ser bem usada, bem trabalhada, a serviço do nosso desenvolvimento espiritual. Então, é exatamente partindo desta história, deste princípio fundamental, que é um dos princípios fundamentais do budismo clássico, tá? Que nós vamos fazer a nossa palestra de hoje. Ok? Ou seja, o caminho do meio é sempre andar no equilíbrio. Nem tanto a matéria e nem tão extremista também para o lado espiritual. Tá? Com sabedoria, você pode galgar e caminhar tranquilamente. Mas o que aconteceu no nosso mundo de hoje? Né? O nosso mundo de hoje, o dia a dia das pessoas, o nosso mundo de hoje. Porque eu vou fazer uma palestra bem atual. O nosso mundo atual. Tá? Eu pergunto, quem é que anda no caminho do meio? A maioria das pessoas estão extremadas para esse lado aqui, ó, para o material. Tá? O espírito, a ciência, por exemplo. O que é a ciência? A nossa ciência nega 100% o espiritual. Vamos ver, a ciência. Ó, a ciência, né, em todos os seus aspectos, ela nega totalmente o espiritual. Né? Então, se você vê uma universidade, se você vê uma faculdade, se vê uma escola, tudo que se faz dentro de uma universidade, todo esforço que um aluno faz, nada tem a ver com o espírito. Então, nós vamos ver que o indivíduo que se propõe a fazer uma universidade, fazer uma faculdade, a estudar, todo o estudo, toda a carreira de um estudante, de formação, né? Desde que você entra no primário, desde que você vai para o ginásio, para o colegial, para o colégio, depois para a faculdade, para a universidade, pós-graduação, doutoramento, tudo isso que você fizer vai estar desse lado. Completamente extremado para lá. E quanto tempo de suas vidas as pessoas não passam se formando, estudando, se dedicando profundamente? Quanto tempo e quanta energia de sua vida você está jogando somente no lado material? Quando Jesus adentra o
templo, né, de Salomão naquela época, o templo de Herodes, né, na verdade, né, a segunda construção, era uma construção monstruosa, fantástica, maravilhosa em termos arquitetônicos para a época, né? E de repente um de seus discípulos pega numa compra, numa moeda de ouro muito bonita, né, cunhada, mas não se esqueçam que ali Roma estava em domínio naquela época, certo? Então era uma moeda de César, do Império Romano. Então num lado tinha a fotografia de César, né? E a história é mais ou menos por aí, quando alguém vem e mostra para Jesus, né, sobre aquela moeda, sobre aquele dinheiro, né? Ele vai comprar alguma coisa, o pessoal acha muito caro, a história é toda lá. Aí ele olha para o cara e ele fala assim, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa moeda aqui, o que está escrito nessa moeda? Tem a cara de César? Então essa moeda aqui é de César, isso aqui é de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que as pessoas fazem nesse mundo atual? Só dão a César. As pessoas trabalham 24 horas por dia de suas vidas somente para servir a César. Tá? Ou seja, a moeda, o dinheiro. Então, se você vê a vida das pessoas hoje, o indivíduo acorda, né? Vamos fazer uma rotina. Ele acorda 6 horas da manhã. Qual o objetivo desse indivíduo quando acorda 6 horas da manhã? Muito cedo. O que ele vai fazer? Olha a rotina. Vamos analisar a rotina de uma pessoa comum na sociedade. Vamos pegar um não estudante, um trabalhador. Então, ele sai e vai para o trabalho. Esse trabalho, geralmente, ele volta para casa às 18 horas, escurecendo tal. Ele passou todo o seu dia que ele teve energia, que ele teve forças, né, de produzir algo. Esse é um trabalho voltado, todo esse trabalho é um trabalho voltado para César. Ele está servindo a César. Você está entendendo? Ele está atrás do dinheiro. Do ganha-pão. Ele falava, estou atrás do ganha-pão. Ok? Qualquer indivíduo, pode ser o dono da empresa, pode ser o empregado, operário, pode ser um professor que vai numa escola dar aula. O que ele está ensinando? Vocês estão me entendendo? Então, se você pega um estudante que está indo estudar, ele também faz a mesma coisa. Ele acorda 6 horas da manhã, né? Vai para a escola o tempo todo, volta umas 18 horas na sua casa. E mesmo que ele estude só na parte da manhã, à tarde ele arruma um esporte, alguma coisa para fazer, um curso não sei do que, curso de inglês, curso de alemão, curso de espanhol, né? E ginástica, não sei o que tem. Ou seja, tudo que ele faz durante a semana toda é simplesmente voltado para César. Ou seja, não tem nada, não tem nenhuma atividade espiritual. Nenhuma, nada. Ou seja, 100% deslocado, seguindo a filosofia da ciência, a filosofia do materialismo. É a filosofia fundamental da sociedade. Qualquer atividade religiosa que ele vai fazer, as pessoas, um trabalhador, um indivíduo, no máximo ele vai num culto uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, durante 1 hora, à noite, quando ele está muito cansado, desculpe, muito estressado, trabalhou o dia inteiro, ele dorme nos cultos, não tem tempo para usar sua inteligência para investigar, para pesquisar, para trabalhar o teu ser. Então, eu falo que o espiritualista de hoje é um espiritualista de fim de semana. Fim de semana ele vai numa missa. E espiritualista tipo cordeiro. Sabe o que é espiritualista tipo cordeiro? É aquele que ele vai lá na igreja com 5.000 à sua volta e ele fica lá. O padre falando. Ele não tem direito de dar uma opinião, ele não tem direito de dialogar,
de discutir, de debater. Não tem esse direito, ele tem que ficar lá ouvindo. E as igrejas de massa pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. Ou seja, o indivíduo vai na igreja para resolver o problema material e financeiro, ou de saúde. Ele não vai, às vezes, na igreja em busca de um real conhecimento e desenvolvimento espiritual. Ele não vai. Porque as religiões que estão aí, essas que estão aí de massa, elas não pregam desenvolvimento espiritual. Elas pregam uma escravidão a Deus, uma servidão a Deus, é outra história. É aquele modelo de Deus imperador, é aquele Deus que castiga, aquele Deus que manda você para o inferno, é aquele Deus... Então as pessoas ficam com medo terrível de Deus. Então passam a viver uma religião estranha, é uma religião igual vocês viram aqui, vai se matar, se mortificar, se destruir, mas uma religião que não leva ninguém a nada, uma espiritualidade muito fraca. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde, hoje, o nosso mundo está totalmente, toda a energia do planeta é canalizada para o material. Não tem realmente uma energia. Basta você que está me ouvindo, faz o seguinte, faz um raciocínio. O que você fez durante todo o dia de hoje para o lado espiritual seu? E aí você pensa o que você fez ontem, e que você fez anteontem, e anteontem. Aí você vai somar para mim e vai verificar se sua vida, como ela está nessa escala aqui do caminho do meio. Certo? Quanto você dá para esse lado na sua vida de importância? Você usa a energia do teu dia a dia, do teu corpo, da sua consciência, da sua mente, e quanto você dá a esse lado? Conforme a resposta que você obtiver, você vai saber como anda a tua vida. É aquela velha história, o fato de eu ser sensitivo, de eu ser médium desde a infância, viver experiências espirituais, a minha vida sempre foi muito voltada do lado espiritual. Hoje, por exemplo, minha vida, praticamente, eu procuro andar muito no caminho do meio, mas sempre vivi intensamente esse meu lado espiritual. Mas sempre o meu lado de cientista, meu lado de ganhar o sustento também, trabalhar como professor. Eu trabalho, né? Não há nenhum problema em você ganhar o seu sustento material conscientemente. Tá? É uma energia de sustentação. Então as pessoas, elas me perguntam, Laércio, mas eu não vejo espírito, não vejo nada, esse negócio aí de... né? Eu já estou aí um tempo aí, né, frequentando um centro espírita, praticando yoga, praticando tai chi, mas não vejo nada, não sinto nada. Bicho, aquela vez que o cara, ele vai, pratica 1 hora por semana, faz 15 minutos de meditação em casa, sabe? Ele passou a vida inteira jogando toda a energia aqui. Ele joga 1% aqui, ele já quer ser iluminado, já quer transcender, sabe? É muito louco isso, sabe? As pessoas fazem um cursinho, não sei, de fim de semana, já acham que já virou Buda, né? Virou mestre. Tem muita gente que faz cursos aí específicos, já vira mestre, né? Não sei como. Né? Então, é muito complicado. Então, nós precisamos entender que o nosso mundo de hoje é uma sociedade extremamente materialista. Tudo, os grandes templos, shopping center, né? Aquelas monstruosidades, você vai na Avenida Paulista, por exemplo, em São Paulo, você vê aquela avenida, aqueles suntuosos prédios de vidro até o teto, mármore até o teto, aquela coisa toda, todos aqueles templos enormes, construídos para quê? O que se faz ali? Só se serve a César, são templos de César. Não são nada voltado ao espírito, à alma, ao ser. Né? Quando você chega em São Paulo, naquela grande cidade, você vê aquele trânsito enorme, congestionando as avenidas, congestionando a marginal, blá, 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 todo mundo indo, todo mundo fazendo o quê? Todo aquele esforço
para servir, mais uma vez, a César. Todo o esforço do ser humano é para servir César. Tá? Se nós fizermos um resumo, né? Se nós formos discutir um dado que eu vi nas pesquisas aí da ONU, né? Quando a humanidade inteira hoje ela produz, né? Vamos supor, ela tem uma energia monetária, que é quando você trabalha para o lado material, você avalia essa coisa material pelo acúmulo de dinheiro, tá? Isso vai medir. Então isso mede a economia mundial, tá? A economia mundial, ok? Muito bem. Então, veja bem, uma estatística que eu vi, eu achei assim, muito louca. Os caras disseram que 1/3, presta bem atenção, 1/3 de todo o dinheiro que circula no mundo, está na mão das máfias. Ou seja, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostituição. Você está entendendo? Nas grandes máfias, no mundo inteiro. Tá? Tráfico de drogas, Rio de Janeiro, que movimento de grana, né? Maracutaia política, e roubo aqui, grana ali. Está na mão da corrupção. Está na mão da máfia. Pode ser máfia política, máfia do mensalão, mas, sabe? Mas é uma elite muito pequena que usufrui dessa parte financeira. E o resultado disso é uma destruição em massa, né? Jogando droga na sociedade, certo? Jogando armas, esse arma pelo câmbio negro, não é essa arma oficial, tá? Então todo esse mercado movimenta 1/3 da grana no mundo. Dinheiro que se mede quando você vai lá nas Ilhas Caimãs, isso, os paraísos fiscais, você vê quanto tem de grana lá e quanto está na mão de um indivíduo. Você vai lá ver a conta de um ex-político, está bilhões na conta do ex-político, né? Aquela coisa monstruosa. Bem, outro 1/3 do dinheiro que circula no mundo está nas mãos dos grandes conglomerados econômicos. Conglomerados que são os bancos, as multinacionais, as grandes empresas mesmo, né? Essas empresas de capital bilionário, né? Você vê, vai na Paulista, você tem todos aqueles prédios suntuosos, são daqui, todos, a maioria são de bancos. Bancos, que tem muito dinheiro, certo? E esses bancos, eles não produzem absolutamente nada, não são pessoas que trabalham na produção direta, são tudo na especulação financeira, certo? No empréstimo, juro, isso, aquilo, não são as pessoas que realmente estão produzindo. E são as pessoas que mais detêm lucros. Se você vê os lucros no Brasil, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, esse banco é um negócio monstruoso. E tudo na mão de muito poucas pessoas usufruindo dessa riqueza. E o resto, tudo servindo como escravo a esses templos. A humanidade serve a isso. Quantas pessoas não estão empregadas, não estão trabalhando em função de toda essa força, essa energia? É multinacional do petróleo, é multinacional da engenharia de carros e tal, que comandam o mercado no mundo. Certo? Outro, 1/3 que sobra aproximadamente, né? Que nós estamos com, né? Outro 1/3 está nas mãos, né, dos governos institucionalizados, mas aplicado exatamente na produção e mantimento de exércitos. Produção de armas e nos gastos militares. Se você vê o orçamento americano de um ano para a indústria militar, para o sistema de defesa, é só vocês verem a propaganda quando os Estados Unidos faz um avião, né, $1,5 bilhão aquele avião. Quando ele lança um míssil Tomahawk, só aquele míssil custa $1 milhão. E aí você vai vendo, para deslocar um porta-aviões lá dos Estados Unidos até o Golfo Pérsico, quanto de combustível, quantas armas, quanta gente, quanta comida, quanto tudo não está lá. Quanto que não gasta. É uma conta terrível a ser paga.
manter todo o arsenal nuclear nos Estados Unidos, bicho. Grandes mentes, cientistas, todas voltadas, trabalhando, produzindo, a Rússia fazendo a mesma coisa. Você vai no Irã, né? No Iraque, os outros países fazendo a defesa, no Israel também, todo mundo se preocupado com segurança, com isso, aquilo, e armas aqui, exército lá e tal, aquele conflito estourando no mundo. As pessoas investindo milhões nesse caminho. Sobra 10% aqui na história, né? Para quê? Vai enfiar onde esse dinheiro? Esses 10% é distribuído de forma completamente inequívoca para o resto. Para o resto de pequenas fábricas, pequenos empresários, isso, aquilo, papapá, sabe aquela coisa? Né? Que dilui no mundo e não serve para nada. Né? Então, veja bem, além de você ter a energia material do planeta toda canalizada para um lado, todas as forças e potenciais de produção estão concentradas na mão do poder, na mão de muito poucas pessoas. O resto é escravo desse processo capitalista, desse processo de consumo. Eu pergunto, e o lado espiritual? Eu estou falando um lado espiritual, verdadeiro. Eu não estou falando dessas igrejas onde as pessoas vão lá 1 hora por dia rezar e acham que estão no caminho espiritual. Você está entendendo? São grandes religiões de massa que estão muito mais interessadas num processo econômico da igreja ganhar e ficar rica e milionária. O pastor também está com esse mesmo discurso, né? Aí eu pergunto, como que a verdadeira espiritualidade vai brotar? No mundo ou numa sociedade, né? No mundo ou numa sociedade onde realmente a energia está voltada para o lado material. Então nós temos um planeta inteiro num profundo desequilíbrio, completamente distante daquilo que Buda pregava, que era o caminho do meio, e daquilo que Jesus pregava. Quando Jesus faz esse discurso, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para as pessoas saberem dosar suas vidas. Tá? Jesus nunca falou que o lado material era ruim. Buda nunca falou que o material é ruim. O Buda fala que os extremos são ruins. Viver nos extremos é estar em profundo desequilíbrio. Da mesma forma que um cara nega todo mundo material, se isola e vive passando fome, mendigando, certo? Aquela coisa, comendo, né, o pior do mundo, se destruindo materialmente, o corpo dele como sendo uma coisa destrutível. Fala, não, eu tenho esse corpo material é para ser zelado, velado, idolatrado. Eu tenho esse corpo para ser trabalhado, ele é o trampolim da minha alma. O Buda começou a dar uma nova visão ao conceito espiritual na Índia, cara. Você está entendendo? Mas o interessante, o muito engraçado, é que Buda também não fez sucesso na Índia, hein? Se você vai na Índia hoje, é difícil você ver budista na Índia. O budismo vai se espalhar pela Ásia, né? Por todo Oriente, né? E aí ele vai crescer muito, mas na Índia mesmo, da mesma forma, né? Jesus também não fez muito sucesso em Israel, né? Em Jerusalém, ele vai fazer sucesso na sua expansão pelo mundo, em Roma, que começa a fundar a primeira igreja dele, mas não ali na Galileia. É muito engraçado essas coisas, né? Não é verdade? Então, o que nós podemos pensar e discutir é exatamente isso. Uma sociedade que coloca 100% da sua capacidade energética, a sua capacidade de produzir alguma coisa canalizada somente para o lado material, aí a coisa não anda, não vai. Eu lembro que eu estava dando um curso em São Paulo. Quem conhece a cidade de São Paulo? Há uns anos atrás, eu ia para Moema, para o bairro de Moema, para dar um curso no espaço lá em Moema. E eu lembro que eu saía todas as noites, e eu tinha que pegar um ônibus, né, e o metrô exatamente ali na estação Santa Cruz, em São Paulo, antes de ter o shopping que tem ali.
Então, é o centro de São Paulo. Eu lembro que eu peguei a época que eles resolveram fazer um shopping ali. Ali tinha só uma estação de ônibus ali em cima, sabe? Do metrô Santa Cruz. Cara, mas se você vê a obra que os negros começaram a fazer ali, os caras trabalhavam 24 horas por dia, sem parar, em turnos. E aquela obra crescendo, e fecha a rua, e abre buraco, e faz o diabo, aquele puta transtorno, cara, né? E aí eu saía do ponto 11 em frente ao metrô, via aquele andar subindo, aquele prédio subindo, os negros trabalhando dia e noite, aquela coisa, eu saía quase meia-noite, né? Ficava vendo aquela cena. Aí eu parava comigo mesmo e perguntava assim para mim, bicho, tanto dinheiro investido, tanto trabalho investido, tanto esforço do ser humano trabalhando desse jeito lá, para quê? Eles vão fazer um prédio suntuoso para enfiar lá dentro o quê? Um monte de lojinha babaca. Um monte de lojinha inútil, onde todo lugar que você anda na cidade tem as lojinhas. Todo mundo vendendo. Todo mundo. Ou é boteco, ou é lojinha, ou seja, é comércio. Tudo é comércio. Todo mundo colocando toda a energia, toda a sua energia, todo o seu trabalho no maldito ou no bendito, por como você olha ele, o dinheiro. Eu ficava pensando, imagine se aquele prédio todo fosse um templo construído para a verdadeira atividade espiritual, onde iriam cientistas, iriam grandes mestres, seria um local para as pessoas discutirem, meditarem, entrarem em debates, não um prédio religioso, não. Não é uma igreja, não. Porque a igreja está cheia de prédio de igreja por aí também. Eu estou falando um centro de sabedoria, onde as pessoas iriam discutir, trazer grandes professores, teatros enormes para as pessoas assistirem conferências, debates, com grandes intelectuais, com grandes espiritualistas, trazer mestres da Índia para fazer discurso. Um centro holístico do conhecimento, mas voltado para o espírito. Eu ficava pensando, quando que isso vai ocorrer nesse mundo? Quando que uma energia como essa vai ser colocada nessa direção? Aí eu pensava comigo mesmo, puxa, é mais fácil acontecer no holocausto nuclear, um apocalipse, do que esse evento acontecer na Terra. Sabe? Então eu ficava imaginando e sonhando comigo mesmo, puxa, que mundo que eu vivo, Laércio? Né? Parece que eu era um indivíduo naquele momento pregando no deserto, sabe? Para ninguém. Você está entendendo? Todas aquelas pessoas, milhares de pessoas, aí eu via, né? Eu ia fazer os meus cursos, ia fazer as minhas palestras, falando do Espírito, falando de tudo isso. Para você reunir 15 pessoas, 20 pessoas te ouvindo, era uma dificuldade enorme. Ainda até hoje é uma dificuldade enorme. Você faz palestras gratuitamente. Vem 1, 2, 3, 4, 5. Mas não. E as universidades? Cara, o nego paga uma fortuna de mensalidade e vai aqueles 200.000 jovens. Você vê a porta de uma universidade, então... Eu passava, esses dias eu estava dando curso em São Paulo num local e eu passava em frente a uma universidade, sabe? Lá em São Paulo. Bem em frente eu passava mesmo. Mas aquele lapinhado de gente que saindo do metrô, caderno debaixo do braço, tudo entrando ali. E eu olhava aquele bando entrando como se estivesse entrando no matadouro. Para mim, entrar numa universidade é entrar no matadouro. Né? É fábrica de idiotas. Né? É uma fábrica de androides. Onde os indivíduos vão ser produzidos em massa, em série, para servir a César. Servir os mesmos indivíduos que estão produzindo esta energia para o planeta. Então a universidade é uma fábrica voltada para essa energia. E eu via toda aquela gente, toda aquela massa indo estudar, gastando muita grana, eu falava assim, quando que esse planeta vai fazer o contrário? Quando que todas essas, eu vou ver milhares de jovens, estudantes, inteligentes, capazes, vindo para essa direção?
eu falava assim, estou no planeta errado. Não é possível que me botaram nesse planeta. Parece que eu sou o único que está caminhando numa outra direção, né? Sabe? Eu olhava comigo e eu falava, mas tudo bem. Eu aprendi o seguinte na minha vida. Eu preciso mudar. Não me importa se o mundo vai mudar. Se as pessoas vão mudar. Se o planeta vai mudar. Mas eu posso mudar minha vida. Então essa é a proposta que eu quero dar a vocês. Essa é a proposta que eu quero levar a vocês. Ou seja, uma proposta de uma pessoa que vive a espiritualidade e tem o seu equilíbrio material harmonizado. A proposta que nós poderíamos fazer é a seguinte, uma proposta bem prática para todos vocês, que é mais ou menos a seguinte ideia. Vamos supor que você está despertando agora para esse seu lado espiritual, né? E você vai perguntar, poxa, mas eu não tenho tempo. As pessoas, eu pergunto para as pessoas, oh, vamos lá assistir uma palestra em casa, oh, vai ser amanhã, é de graça? É de graça. Pô, cara, sei, vou ter que fazer um negócio lá, tá. Laércio, não dá para esse tipo, porque eu tenho faculdade, cara. Faço faculdade à noite, todos os dias à noite eu estou tomado. Aí de fim de semana, fim de semana eu vou fazer um negócio lá, tenho não sei o quê, vou sair com a minha noiva, com a minha namorada. Bom, simplesmente não sobra tempo para ele investir no espírito. Não sobra. Então, a primeira proposta. Você tem que estar consciente, você que está começando a entrar nesse caminho, que você não vai levar o mundo com você. Você não vai levar o mundo com você. Dois, você não vai levar sua família também. Sabe? Isso é uma coisa importante para a gente pensar, porque às vezes a gente quer levar todo mundo, quer converter o planeta e não dá. Você está passando por essa transformação. Você está buscando. Mas você tem que tomar consciência de que você pode fazer essa mudança em você. Fora de você vai ser muito difícil. O primeiro passo é você se transformar. É o que o Buda fez. O Buda, ele não foi lutar para transformar o mundo, quando ele viu que tudo aquilo era uma grande confusão. Ele foi buscar as respostas internas, ele foi tentar resolver a questão do que ele era dentro disso tudo. Tá? Isso é o processo espiritual. Agora, veja bem, o que nós estamos fazendo? A proposta original é a seguinte. Qual que é a proposta nossa nessa minha palestra? Comece aos poucos, dedicar-se à espiritualidade. Vamos supor que hoje, se hoje a sua vida está 100% no material, você está 100% servindo a César, aí você fala, poxa, estou comprando umas palestras desse cara aí, alguém me deu uma palestra desse cara para me ouvir, estou ficando meio encucado, esse cara parece que tem razão no que está falando, ele não está falando bobagem, eu acho que eu preciso me dedicar um pouco mais. Então você começa, né, dar os seus passos, um a um, tá? O primeiro passo que você vai dar é, vou começar a ler um livro, né? Vou procurar assistir palestras, sabe? Frequentar espaços holísticos. Eu preciso buscar um ponto, coisas que eu me interesse nessa área. Qual área que eu vou seguir? Porque tem muitas propostas, sabe? Você tem propostas da gnose, da eubiose, não sei do que, da teosofia, da umbanda, do espiritismo, sabe? Então você tem propostas espirituais vindas de todos os lados. E qual eu vou me encaixar? Qual que é a melhor? Então você vai fazer a sua pesquisa, a sua busca. Assim como o Buda também foi buscar, ele não sabia qual que é melhor. Ele entrou na primeira que ele viu. Se lascou todo, mas também serviu para ele, né, perceber que não era por ali.
Então, às vezes na sua pesquisa espiritual, você entra numa linha, naquela linha, e você vai ver, puta, eu não gostei muito, não é para mim, eu acho que não é por aí. Mas faz parte da busca. O importante é que você já começou a dar alguns passos nessa direção. Sabe? Você já está com 1%. Porque o ideal é 50% para cá e 50% para lá, né? Você está entendendo? O ideal, sabe qual que é o ideal que eu falo para as pessoas? Eu falo que o ideal é o seguinte: quantas horas você trabalha hoje por dia para servir a César? Vamos supor que fosse 8 horas. Então o ideal fosse que você trabalhasse só 4. 4 horas você serviria a César. E mais 4 você serviria a Deus. Esse é o ideal. Você dividir 50%, meio, aí você está no caminho do meio. Né? Você sabe que os monges nos mosteiros antigos, mosteiro Shaolin, então o que eles faziam? Né? Eles dividiam o dia, atividade diária. Porque os monges sabiam que tinham que andar. Por quê? Ninguém vai dar comida para ele. Alguém vai plantar, vai dar arroz, feijão. Então, o que eles tinham? Eles tinham umas terras doadas pelo imperador, né? Então, naquelas terras, ele tinha a hora que eles iam trabalhar na lavoura. Certo? Eles tinham a hora de trabalhar na lavoura, hora de lavar as roupas. Eles tinham que lavar a roupa, hora de fazer a comida, quem ia fazer a comida. Você está entendendo? Então, essa parte de sustentação material durava um tempo. Mas eles nunca permitiam que esse tempo da sustentação material ultrapassasse 50% do seu dia. Os outros 50% eram dedicados a treinar o Kung Fu, estudar o Zen, fazer suas orações, suas meditações, suas práticas espirituais, assistir às conferências, os ensinamentos dos mestres. Então essa era a divisão muito clara no mosteiro. Então o mosteiro sempre tinha muito claro na vida de que, claro, vai trabalhar para o sustento material, para o equilíbrio material, sim, mas equilibradamente. Sem esquecer que as práticas espirituais devem ser diárias, constante e permanente. Porque aquele cara que faz uma prática espiritual daqui a um mês faz outra, ele fica tão envolvido com o material, com a energia material, que ele perde toda a vibração espiritual, ele perde toda uma sintonia espiritual. Né? Então, você começa a fazer isso, começa a fazer palestra e tal, né? Compra os vídeos do Laércio e vai distribuindo, vai estudando em casa mesmo. Às vezes você não tem tempo, você fala, não tenho tempo, sabe, professor? Né? Quantas pessoas que eu convido para vir assistir as minhas palestras aqui no meu espaço, eu não tenho tempo. Fala, tem meu vídeo lá, leva para tua casa, senta, pô, legal, vou fazer isso mesmo, porque minha vida é tão tribulada. Ok, não é que a vida é tão tribulada, você construiu a sua vida dentro de um edifício totalmente voltado ao mundo material. O mundo material não permite que você seja espiritualista. Ele constrói um mundo à sua volta onde você se escraviza, você fica escravo do mundo material. 100%. Certo? O sistema político é assim. Família é assim. O processo é todo. Ele não dá espaço para você viver a sua parte espiritual. Por isso que os indivíduos mais radicais na jornada espiritual têm que construir uma nova sociedade. Aí eles vão fazer comunidades, né? Hoje em dia a moda é fazer comunidades em Alto Paraíso, sul de Minas, e o indivíduo vai mudar a vida, vai criar uma alternativa meio monástica ou não, certo? Para viver um pouco material e metade espiritual. Porque numa cidade como a nossa é impossível se sustentar aqui. Porque qualquer emprego, qualquer trabalho que você vai arrumar, 12 horas, você tem que trabalhar 8 horas para o cara. Agora, a não ser que você comece a ser senhor do seu próprio trabalho, você ser o seu patrão, você se organiza de tal forma que você, eu vou trabalhar só 4 horas por dia. As outras 4 eu vou treinar, vou meditar, vou ler, vou estudar, me voltar para a espiritualidade, mas com afinco, com dedicação. Isso você pode fazer com grupos, né? Você pode reunir grupos. Né? Eu tenho muita gente que compra as minhas palestras
reúne-se em grupos para estudar, para debater, para conversar, e as coisas vão mudando, a consciência vai mudando. A sua filosofia de vida é que tem que mudar. Se você tem uma formação, que ela chama que é a formação do androide, né? Onde você foi produzido para servir a César, e agora você está começando a acordar, a ouvir alguns conselhos, assistir algumas palestras que está trazendo você para o lado espiritual. Né? Entendeu? Então você está acordando para esse lado. Então você vai aos poucos você vai indo, e à medida que você vai se equilibrando na parte material, o que você não pode fazer é abandonar tudo que está aqui e vir para cá com tudo. Você vai sofrer. Você vai entrar em desequilíbrio, porque você está acostumado, às vezes, com certo conforto material, você está acostumado com uma certa atividade, e aí você vem para cá com tudo, você não se encontra aqui. Você começa a sentir muita falta de muita coisa que você tinha lá. Aí você começa a não ter dinheiro para pagar o transporte, não ter dinheiro. Eu já vi essa história muito. O cara não tem dinheiro para pagar aluguel onde ele está, ou para comprar algum terreninho, uma casinha. E aí ele se vê obrigado a retornar. Aí o retorno é muito duro. Por que é muito duro? Porque o indivíduo já está vivendo uma filosofia espiritual profunda e tem que voltar. Quantos amigos meus não aconteceram isso, eles vêm reclamar para mim, falar, você não tem noção, cara. Eu tive que voltar a trabalhar no Estado, eu tive que voltar a trabalhar numa indústria. Puta, mas nossa, é o meu sufoco, o meu fim da minha vida. O cara, sabe? Entendeu? Porque não conseguiram fazer um equilíbrio no lado espiritual. Sabe? Então as pessoas têm que ter consciência profunda de que para viver com profunda segurança e equilíbrio o lado espiritual, ela tem que ter o seu lado material equilibrado também. Né? Porque é aquela velha história, as pessoas acham, né, aquela visão antiga de espiritualidade, né, que o espiritualista tem que ser um cara mendigo, pobre, pau, aquela coisa toda. Né? Mas cara, bicho, por isso que às vezes, como eu sou um professor, a minha única atividade é ser professor, às vezes eu tenho que cobrar um curso, eu tenho que cobrar uma palestra, às vezes eu tenho que vender o meu material, vender o meu livro, porque esse é o meu sustento, o meu ganha-pão, é o meu equilíbrio material. Porque senão, bicho, eu vou passar na roleta do ônibus, não adianta eu chegar para o cobrador e falar para ele, eu sou espiritualista. Ele quer saber. Você vai ter que desembolsar o R$2 ali e pagar a passagem, né? Senão você sai no tapa ali. Entendeu? Então é aquela velha história, o mundo que você está, ele é um mundo sentado no materialismo. O espiritualista, ele precisa realmente aprender a viver no equilíbrio dentro desse mundo. Né? O material, o dinheiro, nunca foi uma coisa ruim. Ele nunca foi uma coisa ruim. É como os homens utilizam esse dinheiro que o transformam numa coisa ruim. Esse é o segredo da coisa. É como uma faca, né? Essa faca pode ser uma coisa extremamente ruim, sair matando as pessoas, e pode ser uma coisa que vai cortar seu alimento, produzir seu alimento, né? Curar uma pessoa com uma cirurgia. É como você usa um instrumento. O dinheiro é uma energia. Se você encarar o dinheiro como uma energia, você vai entender melhor, né? Se você encarar o dinheiro como uma energia, você pega essa energia, o que você vai fazer com essa energia? Essa energia é uma energia potencial. Você pode pegar esse dinheiro e usar para as máfias, né? Usar para acumular riqueza inútil, certo? Comprar um monte de porcaria inútil. Ou você pode usar esse dinheiro para o seu autoconhecimento. Você pode usar esse dinheiro para pagar um curso, para fazer um estudo, fazer uma viagem de peregrinação, uma viagem de estudos espirituais. Você pode pegar esse dinheiro para comprar um local no campo, para você estar mais em harmonia, em equilíbrio, viver mais em harmonia com a natureza. É como você usa esse dinheiro. Você pode usar esse dinheiro para construir um centro holístico, esotérico, para você trazer as pessoas para esse caminho. Ao invés de pegar esse dinheiro e, mais uma vez, construir um shopping center, né? Porque aquelas pessoas gastam milhões, cara, bilhões. É muito, 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 muito dinheiro. E o espiritualista, ele começa a perceber que para o sustento material, para ele viver, ele não precisa de muito. Ele não precisa de muito.
Sabe? Porque às vezes a pessoa que está muito voltada no material, o apelo material exige que ele seja o poderoso, que ele tenha, às vezes ele ganha 500 mil, não é suficiente, ele quer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, sabe? É muito dinheiro, e às vezes a quantidade é tão grande que se torna inútil. Eu não tenho o que fazer com o dinheiro, não tenho o que comprar. Às vezes tudo que ele queria comprar já teve. Então ele começa com as visões megalomaníacas depois, construções megalomaníacas, aquelas coisas que a gente vê nos Estados Unidos, vê na Índia, vê na China hoje, o cara querendo construir prédio de 150 andares. Para quê, cara? Essa suntuosidade toda, é tão absurdo isso. Por que você não investe esse dinheiro e constrói um edifício interno dentro de você? De 200 andares. Você vai ver o que vai acontecer com a humanidade quando você começar a voltar essa energia desse jeito para o espírito. É por isso que não tem grandes paranormais no mundo, grandes mestres no mundo. Não vai ter mesmo, toda a energia vai para cá. Todos os jovens que deveriam despertar para a espiritualidade estão indo para as universidades. E saem da universidade como, né? Sai tudo assim em forma, né? Sai todo mundo no dia da formatura. Eu sou engenheiro. Eu sou médico. Eu sou dentista. Todo mundo pensando igual, aprendendo as mesmas coisas e acreditando nas mesmas verdades. Todos condicionados, todos androides acreditando numa única verdade no mundo, a verdade da matéria, a verdade de César, e não a verdade de Deus. Deus não existe na vida dessas pessoas. E hoje em dia, a gente está chegando à conclusão, através do estudo da física quântica, o estudo da matéria mais profunda, nós estamos vendo uma profunda conexão com o espírito, com a alma consciente. O espírito está ressurgindo como parte importante da existência do universo, da alma do universo. Então nós estamos descobrindo que essa jornada da humanidade não leva a nada, não vai para lugar nenhum. Só pode ir para uma grande destruição. Porque à medida que você vai num lado, o ser humano fica tão desequilibrado, mas tão desequilibrado, porque falta o seu lado espiritual, o seu lado do amor, o seu lado da bondade. Porque aqui, você entra numa indústria, cara, é só competição, só trabalho, ninguém fala em outra coisa. É produção, é produzir, é ganhar dinheiro, é competir com o cara que está do teu lado para um cargo, para crescer, aquela coisa toda. Então não tem amor, não tem as pregações do Cristo aqui. É uma coisa devastadora. Então isso cria conflitos tão grandes, e criou conflitos ao longo da história, essa jornada, que criou as grandes guerras, os grandes conflitos dos grandes conglomerados econômicos, os grandes interesses no planeta. E isso, com certeza, esse desequilíbrio do planeta está destruindo o planeta climaticamente. Ninguém está preocupado com a alma do planeta, com a natureza. Todo mundo está vendo um dos maiores desequilíbrios ecológicos da história, aquecimento global. Ninguém se preocupa em parar de aquecer o planeta. Ninguém está nem aí. O cara está preocupado com isso. Se os Estados Unidos vai assinar o protocolo de Kyoto, não vai. Porque isso mexe com o bolso, mexe com o ganho, mexe com o lucro. E o planeta está muito mais fadado a um grande conflito, a um grande holocausto nuclear também, por causa dos interesses profundos que existem no mundo, do que despertar o espírito. Então, você não pode esperar o mundo se transformar. Você que tem que criar coragem agora para fazer a sua revolução. Para você buscar o caminho espiritual. Veja bem, eu não estou pedindo para você largar de tudo e ir para o lado espiritual. Eu estou pedindo para que você volte-se para o meio. Eu não estou fazendo nenhum apelo radical. Nenhum desses puta discurso radical, larga tudo e vai para o mosteiro, para a vida monástica, se torne monge. Não, a minha proposta não é proposta de monge, não. Monge não serve para o terceiro milênio. Monge no terceiro milênio não dá certo. Entendeu? Nós queremos criar uma nova prática espiritual de vida no terceiro milênio. No nosso ashram, por exemplo, que a gente está montando, está desenvolvendo no sul de Minas, as nossas práticas vão ser umas práticas com extremo equilíbrio. Todos vão ter a sua parte material, o seu trabalho material, e todos vão ter as suas práticas espirituais, sua busca espiritual com bastante equilíbrio. Não é um lugar onde a gente vai lá só ficar meditando, só ficar... Não, nada disso. Pode esquecer.
Porque isso é muito chato, isso não leva a nada também. A vida, ela tem que ter música, tem que ter canção, você tem que dançar, tem que divertir, você tem que sorrir, sabe? Você tem que comer, às vezes, uma boa comida, sentir o prazer, você tem que namorar, você tem que fazer sexo, você tem que curtir a sua existência, você tem que estudar as estrelas, o cosmos, o universo, você tem que aprender um monte de coisa. E ao mesmo tempo você está ali harmonizado, meditando, comendo algo legal, uma comida natural, um alimento mais puro, convivendo com pessoas harmoniosas, que estão nessa busca espiritual também, nessa busca por despertar dessa consciência. Então, é importante que você não faça parte 100% disso aqui. Não vá nessa loucura, não. Não vá nessa neurose. Pega um pouco do seu tempo, da tua energia, comece a investir. Eu tenho certeza que à medida que você começa a adentrar para cá, você vai se harmonizar tanto, você vai se sentir tão bem, você vai se descobrir de uma forma tão maravilhosa, tá? Que em pouco tempo você vai encontrar o seu equilíbrio. Você vai encontrar a sua forma de existir no mundo de uma forma extremamente harmônica, caminhando dessa forma mais equilibrada. Aí eu tenho certeza que todas as noites, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, você olhar para o seu dia, você vai ter muito de Deus no seu dia. Você vai ter muito do divino no seu dia. Porque eu tenho certeza que a maior parte das pessoas, quando olha para trás, não fez absolutamente nada para servir ao seu lado espiritual. Absolutamente nada. E isso faz com que as pessoas sejam muito duras, muito tristes, muito angustiadas, muito confusas, muito perdidas, porque elas vivem uma vida de robô. Elas vivem uma vida de androide. E como na verdade nós somos alma, lá dentro do nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma chora, nossa alma pede por socorro, pede por liberdade, inconscientemente o nosso ser é infeliz. Eu posso conquistar muito dinheiro, muita fama, muito poder, muita grana, fazer o maior sucesso no lado material, mas mesmo assim eu vou ser uma criatura profundamente incompleta, profundamente não realizada, profundamente infeliz. Eu conheço tanta gente neste lado que me procura. Conheço tantos artistas que já me procuraram, né? Cantores, músicos, pessoas confusas, perdidas, com muita grana, muito dinheiro, muita fama, mas completamente desequilibrada, completamente infeliz. Porque elas não tinham o seu lado espiritual desenvolvido. Elas viviam num mundo de completa ilusão, num mundo de completa, né, que esfarela logo, né? Principalmente quando vai envelhecendo, vai perdendo as suas forças, vai perdendo a sua beleza física, vai perdendo a sua saúde física, o indivíduo vai se destruindo, né? Aí quando a morte ou uma doença se aproxima, ele fica doido para querer resposta de uma hora para outra, né? Aí complicado. Porque você passa a sua vida inteira de um lado e em poucos anos de sua vida você vai querer tudo aquilo que você não fez a sua vida inteira, né? Complica, né? Aí eu falo pro cara assim, eu acho mais fácil esperar você morrer, tá tão fácil, mas falta pouco para você morrer, né? Você já vai, você já encontra tudo lá, você resolve o seu lado espiritual, porque aqui, meu filho, o bicho, né? Entendeu? Então, na verdade, vamos acordar com equilíbrio, com harmonia. Eu tenho certeza que cada um de vocês, a seu modo, vai encontrar o seu equilíbrio. Porque as pessoas perguntam, mas eu vou largar disso aqui, vou para onde? Vou fazer o quê? Vou viver de brisa? Cada ser humano é inteligente, tem a sua capacidade criativa para poder, né, encontrar o seu equilíbrio. Porque o Laércio não vai dar resposta. Cada um encontra de um jeito. Cada um sabe o seu talento para o seu equilíbrio material. Né? Tenho amigos, né, que eram empresários, mas gostavam de música. Mas nunca iam para a música porque tinha que trabalhar 12 horas por dia, tinha que ganhar dinheiro, até ele fazer uma puxa de uma revolução. Não, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto da minha vida, o que eu vou curtir. Posso ganhar pouco,
mas eu vou estar vivendo feliz, fazendo o que eu quero. Então, a busca espiritual é muito assim. Você vai encontrar um jeito harmonioso que você goste de trabalhar, goste de fazer para ganhar o seu dinheiro, o seu sustento material, né? O que vai acontecer é que você vai ter muita energia e tempo para você se dedicar à luz, para você se dedicar à espiritualidade. Porque eu falo assim, nós podemos chamar, né, que para que possa despertar um ser profundo dentro de cada um de nós, a nossa jornada ela tem que ser altamente equilibrada, altamente harmonizada, né? Tem um filme, né? Tem um filme muito interessante, que o nome do filme, vocês podem até procurar numa locadora, é um filme razoavelmente antigo, ele se chama O Fio da Navalha. Olha o nome do filme. O Fio da Navalha. Esse filme ele vai contar exatamente a história de um indivíduo que ele mora na sociedade, ele está rico, é um indivíduo bem dotado, está preparado, está pronto para casar com uma mulher rica também, e ele não está feliz com isso, e ele resolve buscar o outro lado espiritual dele. Tá? Mas só que no começo ele não sabe para onde ir. Né? Então, sabe o que ele faz? Ele vai trabalhar numa mina. Ele vai trabalhar junto com os trabalhadores pobres, sabe? Com gente pobre. Ele vai viver com gente pobre, arrumar um emprego com gente pobre. Mas ele tem uma família rica dele lá, certo? Tá? Ele é um cara bem sucedido, porque ele é um jornalista tal. Mas ele vai viver essa experiência. E o engraçado é que quando ele está trabalhando nessa mina, naquela coisa, quando ele vai dormir à noite, ele vê um cara embaixo da cama dele, um indiano, um trabalhador indiano com um livro Bhagavad Gita lendo. Ele está lendo o Bhagavad Gita, sabe? Que é um livro dos Vedas. E aí ele pede emprestado o livro. O que você está lendo aí, né? Ah, é o livro, assim, tal. E ele começa a ler o livro. Ele começa a se interessar tanto por aquilo, ele falou, mas escuta aqui, meu, que louco, né? Onde que tem isso aqui? Aí o cara falou, olha, tal lugar. Ah, não dá outra. Ele larga e vai para as montanhas do Tibete, do Himalaia. Ele vai atrás de um cara que ensine ele, né? Você está entendendo? Aí ele vai, sobe as montanhas, aí ele chega no mosteiro. A história é muito legal, vocês vão assistir, tá? Aí ele vai ter diante do mestre lá, né? Porque ele está exatamente neste dilema entre viver aquela sociedade decadente, interessante que ele vai mostrar, uma sociedade toda de festa, de luxo, de puta superficialidade, as pessoas totalmente superficiais, né? Você está entendendo? E aí ele vai com esse mestre e tal, e vai explicar para ele. E uma das frases que o mestre vai tentar ensinar para ele, que é um clássico budista, porque ele vai no mosteiro budista, certo? Né? E ele vai ensinar o caminho do meio. E na hora que ele vai embora do templo, ou que ele vai voltar para a cidade, o mestre fala assim, ó, você não se esqueça que o caminho do meio que te ensinei, ele é mais estreito do que o fio de uma navalha. Por isso que o filme chama o fio da navalha. É muito difícil você se equilibrar, porque você vai ser puxado. Você vai ser puxado. Se você entrar na cidade material, você vai ser puxado. Né? A sociedade vai te puxar. E certamente você vai se desequilibrar. Você vai passar uma fase de desequilíbrio. Você vai tentar voltar ao seu caminho do meio. Né? Se você vai muito para o espiritual, você cai para cá também. Certo? Então, manter-se no caminho do meio é razoavelmente complicado, como o mestre colocou nesse filme. Tá? Mas, o exemplo que eu quero dar aqui, que mesmo que você, né, anda um pouco para lá, um pouco para cá, é muito mais importante você andar oscilando aqui assim, ó, mas sempre próximo a um grau de tolerância. Né? Você pode, uma fase da sua vida, um momento da sua vida, ir mais um pouquinho para o material. Aí você se enjoa, mas volta, vai um pouquinho para o espiritual, fica lá um tempo. E você está nesse trajeto, sabe? O importante é você compreender que você pode. Que você pode colocar muita energia no seu lado espiritual. E quanto mais energia você colocar no seu lado espiritual, você vai ver que ele vai começar a dar bons frutos.
Tudo é potencial. Em física eu falo assim, tudo é potencial de energia. Tudo é uma energia. Se você colocar 200 toneladas de força numa direção, né? Vai movimentar-se naquela direção, vai. Mas se você não colocar nem um pouquinho de força ou de energia nessa direção, a coisa não vai acontecer. Então, tudo aquilo que tem a ver com o teu ser, com a tua alma, com o teu espírito, com o teu despertar, precisa de uma energia. As coisas não vão acontecer por milagre, elas não vão acontecer por acaso. Porque nós estávamos discutindo, né? Você atrai aquilo que você vibra. Se você vibra só matéria, você só vai atrair coisas materiais. Mas se você começar a vibrar e jogar uma energia no lado espiritual, a energia e os fenômenos e as próprias coisas que você está investindo vão começar a brotar em você. Elas vão se manifestar ao seu redor. As forças espirituais vão se manifestar ao seu redor. E toda uma energia voltada ao conhecimento espiritual vai estar sendo movimentada. Você está movimentando essa energia. Mas não se esqueça que é você que tem que fazer essa decisão. Você que tem que tomar isso. Você tem que encontrar uma forma de jogar a tua energia para cá. Isso é com você. Tá? Você vai fazer do teu jeito. Você vai encontrar o seu lado material, você vai encontrar o seu equilíbrio material do seu jeito. E outra, a prática espiritual também, você vai buscar a sua, não é a minha. Você vai pesquisar, você vai ler, você vai estudar e você vai encontrar aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais sensibiliza você. De todas as linhas que se colocam aí, né, você vai ser um buscador. Um conselho eu dou, não siga nenhuma. Não siga nenhuma. Ou seja, busque em todas. E seja livre sempre, sem nenhum rótulo, para viver a sua espiritualidade. Tá? Eu acho que esse é um aspecto extremamente importante da jornada espiritual, do caminho espiritual. Nem tanto a César e nem tanto a Deus. Porque eu já vi amigos meus que largaram de tudo e foram montar comunidades espirituais lá no Planalto Central. Não duraram 2 ou 3 anos, estavam todo mundo de volta para a cidade. E o que acontece? Quando eles vêm para a cidade, eles não sabem mais o que fazer. Na cidade também. Eles ficam confusos. Tem que começar um negócio, tem que entrar no sistema, na luta, sabe? Arrumar emprego de novo. Você não tem noção do conflito que é isso na cabeça das pessoas. Porque eles foram para lá com tudo e quando você está muito acostumado ao mundo, à sociedade, ao movimento, ao agito, seus filhos também, às vezes são pessoas, famílias que querem levar a família toda para lá. Nossa, os filhos não se adaptam, só dá briga, só dá encrenca. Ao invés de encontrar harmonia, dá o conflito. E ele não sabe como lidar com isso, ele não sabe como trabalhar com isso. Ele não tem um grande mestre, às vezes um grande guru orientando. Porque uma das coisas que a gente não tem é bons mestres. Isso a gente não tem. Você vai ver quanta cabeçada você vai dar, quanto charlatão, quanto negro louco, maluco você vai encontrar nessa estrada. Por isso eu já dou um toque. Não vai no primeiro que balança a bandeira dizendo que está com contato com ET, com Astarcheira, não sei com quem, você já vai com cabeça, você vai dar com o burro na água. Que a verdadeira espiritualidade é algo que você vai encontrar no seu processo interior. Nenhum guru vai levar você em nenhum lugar. Você tem que ser esperto nessa questão. Porque eu já vi pessoas também, bicho, nossa, quanta gente caiu do cavalo que está seguindo um grande mestre, um grande guru, vamos tudo para lá, vamos tudo em volta dele. Aí o mestre faz uma bobagem, cai todo mundo, sabe? Todo mundo desaba junto com o mestre, porque estava todo mundo apoiado no cara, né? Isso não é espiritualidade. A espiritualidade você tem que se apoiar em você. Não pode ser apoiada em
pseudo-mestre, pseudo-guru da nova era, sabe, indivíduos que estão apontando o apocalipse, porque o mundo vai acabar, porque isso que tem. Não. O que a gente está colocando é o que pode acontecer com o planeta, com toda a energia que o indivíduo está jogando. Isso são as profecias, são as probabilidades. Mas a sua transformação espiritual deve ser de um ser inteligente. Um ser inteligente, quando ele pensa, ele percebe que não dá para o ser humano viver 100% por lá de cá. Não dá, é impossível. Nós somos seres emocionais, nós somos seres afetivos, nós somos seres que amam, nós somos seres que choram, nós somos seres que precisamos de carinho, de amor, de toque, de contato. E nesse mundo material não tem isso. Por isso que as pessoas viviam angustiadas, perturbadas, conflitantes. Porque não existe, tudo é competição, tudo é um jogo de interesse. Tudo é superficial, tudo é grana, tudo é dinheiro, tudo paga, tudo é jogo. Ninguém te dá nada de graça. Então é disso que nós temos que sair fora. Se a gente quiser construir um terceiro milênio, uma nova era da luz, nós temos que entender muito bem que toda a matéria que existe nesse mundo, ela aponta para o material. Nós devemos usar as coisas materiais desse mundo para o despertar e para o nosso crescimento espiritual. Você tem que aprender a usar uma casa, a usar um carro, a um objeto, como ferramentas. Você não pode se tornar escravo do carro, escravo do seu emprego. Quantas pessoas não são escravas do seu emprego? Sabe, às vezes escravo de um carro que compra. Nossa, compra aquele carro pagando... Ou compra uma casa, por exemplo, fica pagando 50 anos no BNH a casa, né? E aquela casa para ele é tudo, é a maior conquista que ele teve na face da terra. Bicho, uma casa sem a maior conquista. Como se não existisse mais nada, né? É isso que as pessoas pregam, né? Vai lá, trabalha no emprego, vive como escravo, para juntar dinheirinho para comprar uma casa, né? Aí acho que ele se acha que comprou, ele se realizou como ser, né? Nós temos que acabar com essa bobagem, com essa filosofia. E entender que a verdadeira realização do ser só vem com o acordar de sua própria alma, do seu próprio espírito imortal. Ok? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês, né? Como conciliar a vida material e a vida espiritual, ou seja, dinheiro e espiritualidade. O dinheiro é uma coisa boa quando usada com inteligência, quando usada com harmonia para desenvolver o seu lado interior, o seu lado espiritual. Usado sem sabedoria, ele vai jogar energia nesse lado, vai construir tanta bobagem, tanta abobrinha que não serve para nada, vai jogar tanta energia no lixo, que não vai fazer nenhuma diferença para o planeta, só vai causar muito mais mal, mais destruição, e mais conflito, e mais dor e sofrimento. A nova era que nós tanto sonhamos, a grande transição planetária, virá e apontará para um novo tempo, uma nova era, onde uma nova filosofia tem que se desenvolver. Ou seja, tem que haver um lugar para o espírito nessa nova fase. E o meu conselho é, coloque já na sua vida um pouco de tempo e de energia para o seu lado espiritual. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E vai ver como que você vai se tornar uma pessoa muito mais alegre, muito mais feliz e muito mais realizada. Ok? Então, muito boa noite a todos. Namastê, muita paz. Até um outro encontro.